Você já imaginou perder tudo o que tem em uma única noite? Tudo. A casa onde cresceu, as lembranças da infância, os únicos objetos que ainda guardavam o cheiro dos seus pais. E acordar no dia seguinte sem nada além da roupa do corpo e um céu cinzento sobre a cabeça. Pois foi isso que aconteceu com Rosa, uma jovem de 19 anos que, depois de uma enchente brutal, viu a água levar embora não apenas sua casa, mas todo o passado que ela carregava dentro daquelas paredes de barro. Ela era órfã, sozinha no mundo, e agora sem lar. Mas o que Rosa não sabia é que aquele barraco abandonado, aquele lugar que ninguém queria nem passar perto, escondia um segredo. Um segredo que seu próprio pai havia deixado para trás, e que um estranho, molhado pela chuva e com olhos cheios de certeza, estava prestes a revelar, porque às vezes o destino escolhe os momentos mais improváveis para mudar tudo. E essa é uma história de perda, coragem e redenção. Uma história que vai te fazer acreditar que até nos dias mais escuros existe uma luz esperando para brilhar. Se você gosta de histórias reais e emocionantes do Brasil antigo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos juntos nessa jornada. A enchente chegou sem aviso. Era o ano de 1892 e o vilarejo de São Bento do Rio Claro nunca tinha visto tanta água. O rio subiu durante a madrugada, invadiu as casas, arrastou cercas, animais, plantações. Quando o sol nasceu, o que restava era lama, destroços e um silêncio pesado. Rosa acordou dentro de um galpão da igreja, junto com outros desabrigados. Ela estava tremendo, não de frio, mas de vazio. A casa onde nasceu, onde foi criada pelos pais até os 15 anos, onde cuidou da mãe doente até o último suspiro, tinha sido levada pela correnteza. Ela não tinha mais nada, nenhum prato, nenhuma cadeira, nenhuma fotografia. Os vizinhos tentaram ajudar, mas todos estavam na mesma situação. A igreja ofereceu comida por alguns dias, mas logo ficou claro que cada um teria que se virar sozinho. Rosa não tinha parentes, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Foi quando alguém comentou sobre o barraco, aquele casebre velho na beira do rio que ninguém queria. Diziam que era amaldiçoado, que quem ficava lá não durava uma semana, que a estrutura era fraca, que as cobras entravam à noite, que o chão vivia molhado. Mas Rosa não tinha escolha. Ela pegou o que conseguiu reunir, uma trouxa pequena com roupas doadas e uma panela velha, e seguiu até lá. O barraco ficava afastado, num canto esquecido do vilarejo. As tábuas estavam tortas, o teto tinha buracos, e a porta pendia para o lado. Quando Rosa entrou, o cheiro de mofo e barro encheu seus pulmões. Mas ela não chorou. Ela respirou fundo, olhou em volta e disse para si mesma: vai ter que servir. E começou a trabalhar. Nos dias seguintes, Rosa limpou cada canto daquele lugar. Tirou a lama que tinha entrado pelas frestas, tampou os buracos com pedaços de madeira que encontrou no rio, amarrou as tábuas soltas com cipó, fez uma cama com folhas secas e panos velhos, arrumou pedras para fazer um fogão improvisado. Não era uma casa, era uma sobrevivência. Mas Rosa tinha aprendido com os pais que a dignidade não está no lugar onde você mora, mas em como você cuida dele. Ela acordava cedo, ia até o rio buscar água, lavava suas roupas, tentava pescar alguma coisa para comer. À tarde, procurava trabalho no vilarejo. Oferecia serviço de costura, de limpeza, de cozinha, mas as pessoas desviavam o olhar. Ninguém queria ajudar a menina que morava no barraco amaldiçoado. Rosa sentia o peso da solidão, mas não desistia. Certa tarde, ela estava tentando acender o fogo com gravetos molhados quando ouviu passos do lado de fora. Passos firmes, pesados. Ela parou, o coração disparado. Ninguém visitava aquele lugar. E então, alguém bateu na porta. 3 batidas fortes. Rosa se levantou devagar, limpou as mãos na saia e foi até a entrada. Quando abriu, viu um homem parado na soleira. Ele era alto, vestia roupas encharcadas pela chuva que tinha caído mais cedo e usava um chapéu de couro gasto pelo tempo. O rosto dele era sério, marcado, como se carregasse histórias antigas. Ele olhou para Rosa e ficou parado, apenas observando. "Posso entrar?" ele perguntou, com voz grave. Rosa hesitou, mas havia algo naquele homem que não parecia ameaçador. Era outra coisa. Era como se ele estivesse procurando algo. "Pode", ela respondeu, afastando-se.
O homem entrou, tirou o chapéu e olhou ao redor. Seus olhos percorreram cada canto do barraco, como se estivesse reconhecendo o lugar. Você mora aqui sozinha? Ele perguntou. Sim. Há quanto tempo? Algumas semanas. Desde a enchente. O homem assentiu devagar, ainda olhando as paredes. Eu conheci esse lugar há muitos anos, ele disse. Não imaginei que ainda estivesse de pé. Rosa franziu a testa. O senhor já esteve aqui antes? Estive quando eu era jovem. Ele se virou para ela. E você, qual é o seu nome? Rosa. O homem parou. O rosto dele mudou. Era como se aquele nome tivesse mexido com algo lá no fundo. Rosa, ele repetiu, quase em um sussurro. Filha de quem? De João. João, o carpinteiro. E de Maria. O homem fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia uma emoção estranha ali. Então é você, ele disse. Rosa deu um passo atrás. Como assim? O homem colocou a mão dentro do casaco molhado e tirou de lá um pacote grosso, envolto em panos impermeáveis. Ele segurou aquilo com cuidado, como quem carrega algo sagrado. Eu procurei por esse lugar durante anos, ele disse. E procurei por você também. Rosa sentiu um arrepio subir pela espinha. Eu não entendo. Seu pai me pediu algo antes de morrer. O homem continuou. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse com ele, eu entregaria isso a você. Mas você era criança na época, e depois perdi seu rastro, até que ouvi falar da enchente e de uma moça que tinha ido morar no velho barraco da beira do rio. Ele estendeu o pacote para Rosa. Isso é seu. Rosa olhou para o pacote como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos tremiam. Meu pai deixou isso para mim? Deixou, o homem confirmou. E me fez jurar que eu protegeria até o dia em que pudesse entregar nas suas mãos. Ela pegou o pacote devagar, sentindo o peso dele. Era mais pesado do que parecia. O pano estava úmido por fora, mas bem amarrado, como se tivesse sido preparado para resistir ao tempo. O que é isso? Ela perguntou, a voz fraca. Abra, o homem disse. Você precisa ver com seus próprios olhos. Rosa se sentou no chão de terra batida, colocou o pacote no colo e começou a desamarrar os nós. Suas mãos ainda tremiam. Quando finalmente abriu o pano, viu um envelope grosso, amarelado pelo tempo, e junto dele alguns papéis dobrados e um pequeno caderno de capa dura. Ela tirou o envelope primeiro e o abriu com cuidado. Dentro havia uma carta. A letra era tremida, mas reconhecível. Era a letra do seu pai. Rosa sentiu as lágrimas subirem antes mesmo de começar a ler. Minha querida Rosa, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. E se Deus permitir, é porque o homem que jurou me ajudar cumpriu sua palavra. Filha, eu nunca fui um homem de posses. Trabalhei a vida toda com as mãos, construí casas para os outros, mas nunca tive muito para chamar de meu. Mas existe uma coisa que eu guardei, uma coisa que seu avô me passou antes de morrer e que agora eu passo para você. A terra onde nosso vilarejo foi erguido não pertence à prefeitura. Ela pertence à nossa família. Há muitos anos meu pai comprou essas terras de um fazendeiro falido. Ele pagou pouco, mas pagou honesto, e registrou tudo em cartório. Eu guardei esses papéis a vida inteira. Nunca usei. Nunca cobrei nada de ninguém, porque não queria confusão. Mas agora, filha, você precisa saber disso, porque se um dia você ficar sem nada, essa terra pode ser sua salvação. Dentro desse envelope estão os documentos originais, mapas, escrituras, tudo o que prova que você tem direito a essas terras. Use com sabedoria. E lembre-se, você é filha de gente honesta. Não deixe ninguém te enganar. Com todo o amor que um pai pode ter, João. Rosa terminou de ler e as lágrimas caíram sem controle. Ela apertou a carta contra o peito e chorou. Chorou pela saudade, pela perda, pelo amor que ainda sentia e que nunca ia embora. O homem permaneceu em silêncio, respeitando a dor dela. Depois de alguns minutos, Rosa enxugou o rosto com as costas da mão e olhou para ele. O senhor conhecia meu pai? Conhecia, ele respondeu. Trabalhamos juntos por anos. Eu era ajudante dele na carpintaria. Seu pai era um homem bom, honesto, e quando ele adoeceu, me chamou e me contou tudo. Me fez prometer que, se algo acontecesse, eu encontraria você e entregaria isso. E o senhor guardou tudo esse tempo? Guardei. Protegi como se fosse minha própria vida. Rosa olhou novamente para os papéis. Havia mapas desenhados à mão,
com marcações de rios, morros e divisões de terra. Havia também um documento oficial com carimbos antigos e assinaturas. Ela não entendia tudo o que estava escrito, mas entendia o suficiente. Aquelas terras eram dela. O vilarejo inteiro tinha sido construído em terras que pertenciam à sua família. Mas Rosa hesitou. Se isso é verdade, por que meu pai nunca usou? Por que vivemos sempre com tão pouco? O homem suspirou. Porque seu pai tinha medo. Medo de que as pessoas descobrissem e tentassem tirar isso dele. Medo de que os poderosos do vilarejo fizessem algo contra vocês. Ele preferiu viver simples e em paz do que arriscar a segurança da família. Rosa sentiu um aperto no peito. E agora? O que eu faço com isso? Isso é com você, o homem disse. Mas se quiser meu conselho, procure alguém de confiança. Um advogado. Alguém que possa ler esses papéis e te ajudar a reivindicar o que é seu. Rosa ficou em silêncio, olhando para os documentos. Ela estava segurando nas mãos a chance de mudar tudo. De deixar de ser a menina pobre do barraco amaldiçoado. De recuperar não apenas um pedaço de terra, mas a dignidade que a enchente tinha tentado levar embora. Eu não sei nem por onde começar, ela admitiu, a voz baixa. Comece devagar, o homem disse. E com cuidado, porque tem gente nesse vilarejo que não vai gostar de saber disso. Rosa assentiu. O senhor vai ficar aqui? Pode me ajudar? O homem balançou a cabeça. Não posso, menina. Eu tenho que seguir viagem. Já fiquei longe de casa tempo demais, mas cumpri minha promessa, e agora o resto é com você. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se mais uma vez. Seu pai era um homem de fé. Ele acreditava que Deus cuida dos justos. E eu acredito que você vai saber o que fazer. E então ele saiu. Rosa ficou parada ali, sozinha, segurando os papéis que mudavam tudo. Ela não sabia ainda como ia usar aquilo, mas sabia uma coisa: não ia desistir. Nos dias seguintes, Rosa guardou os documentos embaixo do colchão de palha, enrolados no mesmo pano que o homem havia trazido. Ela continuou sua rotina. Acordava cedo, buscava água, procurava trabalho. Mas agora havia algo diferente dentro dela. Havia esperança. Ela começou a perguntar discretamente sobre advogados no vilarejo, mas logo percebeu que não seria fácil. As poucas pessoas que tinham estudo e conhecimento de leis eram ligadas às famílias ricas da região, e Rosa não confiava nelas. Foi então que ela ouviu falar de um homem chamado Tobias. Tobias era um senhor já de idade, que tinha sido escrivão no cartório muitos anos atrás. Ele se aposentou, mas ainda morava no vilarejo, numa casa simples perto da praça. Diziam que ele era justo, que não se vendia, que ajudava quem precisava. Rosa decidiu procurá-lo. Numa manhã de sol fraco, ela pegou os documentos, escondeu embaixo do xale e caminhou até a casa de Tobias. Bateu na porta com o coração acelerado. Um homem de cabelos brancos e óculos pequenos abriu a porta. Ele olhou para Rosa com curiosidade. Pois não, moça. O senhor é Tobias? O que trabalhava no cartório? Sou sim. Por quê? Eu preciso de ajuda. Tenho uns papéis e não sei o que fazer com eles. Tobias a observou por um momento, depois abriu a porta. Entre. Rosa entrou e se sentou na cadeira que ele ofereceu. A casa era simples, mas limpa e organizada. Havia livros empilhados em uma mesa e o cheiro de café no ar. Pode falar, Tobias disse, sentando-se à frente dela. Rosa tirou os papéis de dentro do xale e os colocou sobre a mesa. Meu pai deixou isso para mim. Dizem que são documentos de terra, mas eu não sei ler direito. E não sei se isso é verdade. Tobias pegou os papéis e começou a examinar devagar, com atenção. Seus olhos percorreram cada linha, cada carimbo, cada assinatura. E então ele parou. Tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa e colocou de volta. Olhou para Rosa com uma expressão séria. Menina, você sabe o que está segurando aqui? Rosa engoliu seco. Não sei. Tobias respirou fundo. Isso aqui é ouro. Rosa sentiu o sangue gelar. Ouro? Tobias balançou a cabeça, ainda com os olhos fixos nos papéis. Não ouro de verdade, menina, mas algo que vale tanto quanto. Esses documentos são legítimos. Estão registrados em cartório. Datam de 1863. E provam que a terra onde foi erguido o vilarejo de São Bento do Rio Claro pertence à sua família. Rosa ficou sem palavras. Então, é verdade mesmo? É, Tobias confirmou.
Seu avô comprou essas terras de um antigo fazendeiro que estava falido. Pagou um valor justo na época e registrou tudo direitinho. Aqui está o contrato de compra e venda. Aqui estão os mapas demarcados. E aqui está a escritura, com carimbo do cartório e tudo. Ele levantou os olhos e olhou para Rosa com seriedade. Você tem direito legal sobre essas terras. Todas elas. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Ela segurou na beirada da mesa para não cair. Mas, se isso é verdade, por que ninguém nunca soube? Porque seu avô, e depois seu pai, nunca quiseram brigar por isso, Tobias explicou. Eles deixaram as pessoas construírem, plantarem, viverem, não cobraram nada, preferiram viver em paz. Mas agora, com esses papéis na mão, você pode reivindicar o que é seu. Rosa respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. E como eu faço isso? Tobias juntou os papéis com cuidado e os devolveu a ela. Você precisa ir até a cidade grande, levar esses documentos ao juiz, abrir um processo, provar que você é herdeira legítima dessas terras. Não vai ser rápido e não vai ser fácil, mas você tem tudo o que precisa para vencer. E se as pessoas daqui descobrirem? Tobias ficou sério. Vão descobrir. E muitas não vão gostar. Principalmente os que se acham donos de alguma coisa. Por isso você precisa ser esperta. Não conte para ninguém. Guarde esses papéis com a vida. E quando for agir, haja rápido. Rosa assentiu devagar, sentindo o peso da responsabilidade. O senhor pode me ajudar? Tobias suspirou. Posso te orientar, mas não posso ir com você. Sou velho demais para essas batalhas. Mas vou te dar um nome, um advogado na capital que é honesto. Ele pode te representar. Ele pegou um papel e escreveu um nome e um endereço. Procure esse homem. Diga que foi Tobias quem mandou. E mostre os documentos. Ele vai saber o que fazer. Rosa pegou o papel e guardou junto com os documentos. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada de verdade. Não me agradeça ainda, Tobias disse. A luta está apenas começando. Mas você parece ser forte. Vai precisar ser. Rosa saiu da casa de Tobias com o coração apertado, mas com a mente mais clara. Ela sabia o que tinha que fazer. Tinha que ir até a capital. Tinha que encontrar o advogado. Tinha que lutar pelo que era dela. Mas antes de qualquer coisa, precisava de dinheiro. A viagem até a capital levava 2 dias a cavalo ou 3 a pé, e ela não tinha nenhum centavo. Rosa voltou para o barraco e passou a noite pensando. No dia seguinte, ela tomou uma decisão. Foi até a casa de Dona Marta, uma senhora viúva que morava no centro do vilarejo e que sempre precisava de ajuda com as tarefas domésticas. Dona Marta, Rosa disse com firmeza, eu preciso de trabalho, qualquer coisa. Lavar roupa, limpar casa, cozinhar, o que a senhora precisar. Dona Marta era uma mulher de coração bom. Ela olhou para Rosa e viu a determinação nos olhos da moça. Posso te dar trabalho, sim, mas não tenho muito para pagar. Não precisa ser muito, Rosa disse. Só preciso juntar o suficiente para uma viagem. Viagem para onde? Para a capital, tenho um assunto a resolver lá. Dona Marta franziu a testa, curiosa, mas não insistiu. Tudo bem, você começa amanhã. Vou te pagar por semana. E assim, Rosa começou a trabalhar. Ela acordava antes do sol nascer, ia até a casa de Dona Marta e passava o dia inteiro lavando, limpando, cozinhando. À noite, voltava para o barraco exausta, mas com a sensação de que estava um passo mais perto do seu objetivo. Semanas se passaram. Rosa guardava cada moeda que recebia. Escondia tudo dentro de um pano amarrado, no mesmo lugar onde guardava os documentos. Ela não contava para ninguém o que estava planejando. Não falava sobre os papéis. Não mencionava a herança. Mas os boatos começaram a circular. Alguém tinha visto Rosa entrando na casa de Tobias. Alguém tinha ouvido falar que ela estava juntando dinheiro para uma viagem. E logo, as perguntas começaram a aparecer. Para onde você vai, Rosa? O que você foi fazer na casa de Tobias? O que você anda escondendo? Rosa desviava das perguntas com respostas vagas. Dizia que precisava resolver assuntos de família, que estava procurando parentes distantes. Nada que chamasse muita atenção. Mas havia alguém que estava prestando atenção. Seu nome era Felício. Felício era um homem de meia idade, dono de algumas terras no vilarejo e considerado um dos mais ricos da região. Ele tinha construído sua fortuna comprando terras de gente pobre e cobrando aluguel de quem plantava nelas. Ele sempre teve o costume de saber de tudo o que acontecia no vilarejo
e quando ouviu os rumores sobre Rosa, ficou desconfiado. Certa tarde, ele mandou chamar Tobias. Tobias, preciso conversar com você, Felício disse, sentado em sua varanda com um copo de cachaça na mão. Tobias chegou com cautela. Ele sabia que Felício não era homem de fazer visitas sem motivo. O que foi, Felício? Ouvi dizer que aquela menina, a Rosa, foi na sua casa. É verdade? Tobias disfarçou. Foi. E daí? E daí que eu quero saber o que ela foi fazer lá. Isso não é da sua conta. Felício se inclinou para frente, os olhos estreitos. Tudo o que acontece nesse vilarejo é da minha conta, Tobias. Você sabe disso. Então me diga, o que aquela menina quer? Tobias segurou firme a raiva que sentiu subir. Ela só queria tirar umas dúvidas. Nada demais. Dúvidas sobre o quê? Sobre a família dela. Coisas pessoais. Felício ficou em silêncio por um momento, analisando Tobias. Você está mentindo? Não estou. Está sim. E eu vou descobrir o que é. Pode ter certeza disso. Tobias saiu de lá com o coração pesado. Ele sabia que Felício era perigoso. E sabia que Rosa estava correndo risco. Naquela mesma noite, ele foi até o barraco onde Rosa morava. Bateu na porta e esperou. Rosa abriu, surpresa. Seu Tobias, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Felício está desconfiado. Ele me chamou hoje e fez perguntas sobre você. Acho que ele sabe que você está tramando alguma coisa. Rosa sentiu o medo apertar o peito. E agora? Agora você precisa sair daqui o quanto antes. Junte o que falta do dinheiro e vá para a capital. Não espere mais. Felício é esperto. E se ele descobrir o que você tem, vai fazer de tudo para tirar isso de você. Rosa respirou fundo. Eu ainda não tenho dinheiro suficiente. Então vai a pé, vai como der. Mas não demore, não sei quanto tempo você tem antes que ele descubra tudo. Tobias colocou a mão no ombro dela. Você é corajosa, menina. Mas coragem sozinha não basta. Você precisa ser rápida também. E então ele foi embora. Rosa fechou a porta e encostou nela, o coração disparado. Ela olhou para o canto do barraco onde guardava os documentos e o dinheiro. Sabia que Tobias estava certo. Não podia esperar mais. Tinha que partir. Agora. Rosa não dormiu naquela noite. Ficou sentada no chão do barraco, olhando para a pequena trouxa onde guardava tudo o que tinha. Os documentos, as moedas que juntou, uma muda de roupa e um pedaço de pão seco. Quando o sol começou a clarear o horizonte, ela tomou sua decisão. Ia partir naquele mesmo dia. Vestiu a roupa mais resistente que tinha, amarrou o chale na cintura, escondeu os documentos dentro da blusa e pendurou a trouxinha nas costas. Antes de sair, olhou uma última vez para o barraco. Aquele lugar tinha sido seu refúgio, seu abrigo quando ela não tinha mais nada, e de certa forma tinha sido ali que tudo mudou. Obrigada, ela sussurrou, como se o barraco pudesse ouvir, e então fechou a porta e partiu. A estrada para a capital era longa e perigosa. Rosa sabia disso, mas não tinha escolha. Ela seguiu pela trilha que margeava o rio, evitando a estrada principal, onde podia ser vista. Caminhava rápido, mas com cuidado, olhando sempre para trás para ter certeza de que não estava sendo seguida. O sol subiu no céu. O calor apertou, mas Rosa não parou. Só quando o sol começou a se pôr é que ela finalmente descansou debaixo de uma árvore, bebeu água de um riacho e comeu um pedaço do pão que tinha trazido. A noite caiu rápido, e com ela veio o medo. Rosa nunca tinha dormido sozinha no mato. Ouviu sons estranhos, rugidos distantes, o vento balançando as árvores. Cada barulho parecia uma ameaça. Ela se encolheu contra o tronco da árvore, puxou o chale para cima e tentou dormir. Mas o sono não veio fácil. Quando finalmente adormeceu, sonhou com o pai. Ele estava parado na porta do barraco, sorrindo, dizendo que estava orgulhoso dela. Acordou com os olhos molhados. No segundo dia de caminhada, Rosa encontrou uma pequena vila no caminho. Ela entrou com cuidado, procurando alguém que pudesse lhe dar informações sobre a capital. Foi até uma venda e perguntou ao dono: "Quanto falta para chegar na capital?" O homem olhou para ela de cima a baixo. "Mais um dia se você não parar. Mas você vai sozinha?" "Vou." Ele balançou a cabeça, desaprovando. "Moça, isso não é lugar para mulher andar sozinha. Tem gente ruim na estrada. Bandido, gente que não presta." "Eu não tenho escolha," Rosa disse com firmeza. O homem suspirou. "Toma cuidado, então. E se encontrar alguém, não fale com ninguém. Segue seu caminho." Rosa agradeceu e saiu.
Ela comprou um pouco de farinha e seguiu viagem. A tarde estava quente. O sol queimava a pele. Rosa sentia as pernas pesadas, mas não desistia. Foi quando ouviu cavalos atrás dela. Virou-se e viu 2 homens montados, se aproximando rápido. O coração dela disparou. Ela saiu da estrada e tentou se esconder atrás de uma moita, mas era tarde demais. Os homens a viram. Eles pararam os cavalos e desceram. Ô moça, onde você pensa que vai? Um deles perguntou com um sorriso torto. Rosa não respondeu. Apenas segurou firme a trouxinha. Tá surda? O outro disse, se aproximando. Perguntei onde você vai. Pra capital. Rosa disse, a voz firme, mas o medo evidente nos olhos. Sozinha? O primeiro riu. Que corajosa. Ou que boba. Eles se entreolharam. Deixa eu ver o que você tem aí nessa trouxinha. O segundo disse, estendendo a mão. Não tem nada de valor. Rosa disse, dando um passo para trás. Deixa eu ver mesmo assim. Ele avançou e tentou arrancar a trouxinha dela, mas Rosa puxou com força. Solta! Ela gritou. Ah, então tem alguma coisa sim. O homem riu. Foi quando Rosa fez algo que ela nunca imaginou que faria. Ela gritou. Gritou com toda a força dos pulmões. Socorro! Alguém me ajuda! Os homens se assustaram com o volume da voz dela. Um deles olhou para o outro, inseguro. Cala a boca, menina! Mas Rosa continuou gritando. E então, de repente, ouviram o barulho de uma carroça se aproximando. Os homens olharam para trás e viram um senhor idoso guiando uma carroça puxada por 2 bois. O que está acontecendo aqui? O velho gritou com voz firme. Os 2 homens hesitaram, olharam para Rosa, depois para o velho e finalmente desistiram. Não é nada não, velho. Só conversando. Eles montaram nos cavalos e saíram galopando. Rosa caiu de joelhos no chão, tremendo. O velho desceu da carroça e foi até ela. Você tá bem, moça? Rosa assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego. Tô. Obrigada. Muito obrigada. Onde você vai? Pra capital. O velho franziu a testa. Sozinha? Sozinha. Ele balançou a cabeça. Sobe aqui, eu te levo. Não dá pra você andar sozinha por essa estrada. É perigoso demais. Rosa hesitou, mas sabia que ele estava certo. O senhor tem certeza? Tenho. Sobe logo antes que eu mude de ideia. Rosa subiu na carroça e sentou ao lado do velho. Ele deu um comando para os bois e a carroça seguiu em frente. Durante o caminho, o velho perguntou pouca coisa, apenas o nome dela e o motivo da viagem. Tenho um assunto a resolver lá, Rosa disse, sem entrar em detalhes. Deve ser importante para você arriscar tanto. É, o velho assentiu. Você me lembra minha filha, teimosa, corajosa. Ela também não desistia de nada. Ela ainda mora com o senhor? Não, ela morreu há muitos anos. Febre. Mas eu sei que ela ficaria orgulhosa de ver uma moça como você, lutando pelo que é certo. Rosa sentiu um aperto no peito. Obrigada, ela disse baixinho. Eles seguiram viagem até o anoitecer. O velho parou a carroça perto de uma pequena pensão na beira da estrada. Vou ficar aqui hoje. Você pode dormir na carroça se quiser, é mais seguro. Rosa aceitou. Naquela noite, ela dormiu melhor do que tinha dormido desde que saiu do vilarejo. No dia seguinte, logo cedo, o velho a acordou. Vamos, hoje você chega na capital. E ele estava certo. Quando o sol estava alto, Rosa viu ao longe as primeiras casas da cidade grande. Era diferente de tudo o que ela já tinha visto. Havia ruas largas, prédios altos, gente para todo lado. O barulho das carroças, dos cavalos, das vozes, tudo misturado. Rosa desceu da carroça perto da praça central. Chegou, o velho disse. Agora é com você. Eu não sei como agradecer, Rosa disse, os olhos brilhando. Não precisa agradecer. Só faz o que você veio fazer. E não desiste. Ele deu um último aceno e seguiu seu caminho. Rosa ficou parada ali, no meio da praça, segurando sua trouxinha e olhando ao redor. Ela tinha chegado. Agora, precisava encontrar o advogado. Pegou o papel que Tobias tinha dado e leu o endereço. Rua das Flores, número 27. Perguntou a algumas pessoas na rua até encontrar alguém que soubesse onde ficava. Caminhou por ruas movimentadas, passou por lojas, igrejas, até finalmente chegar a uma rua mais tranquila. E lá, no número 27, havia uma placa. Doutor Anselmo Ferreira, advogado. Rosa respirou fundo. Subiu os degraus da entrada e bateu na porta. Uma mulher idosa abriu. Pois não? Eu preciso falar com o doutor Anselmo. É urgente. Ele está atendendo agora.
Pode esperar ali. Rosa entrou e sentou numa cadeira de madeira na sala de espera. Suas mãos estavam suadas. O coração batia forte. Depois de alguns minutos, a porta do escritório se abriu e um homem de terno saiu, acompanhado de um senhor de bigode e óculos. Obrigado, Dr. Anselmo, o senhor disse. Às ordens, o advogado respondeu. Ele então olhou para Rosa. A senhorita está esperando por mim? Rosa se levantou. Estou sim, senhor. Meu nome é Rosa. Vim de São Bento do Rio Claro. Tobias me mandou. Ao ouvir o nome de Tobias, o rosto do advogado mudou. Tobias? Ele repetiu. Entre. Vamos conversar. Rosa entrou no escritório e sentou na cadeira à frente da mesa de Dr. Anselmo. O ambiente era sério. Havia estantes cheias de livros grossos, papéis empilhados e o cheiro de tinta e papel velho no ar. Dr. Anselmo se sentou e olhou para Rosa com atenção. Tobias é um velho amigo meu. Se ele te mandou até aqui, é porque você tem um caso importante. Pode falar. Rosa respirou fundo e começou a contar tudo. Falou sobre a enchente, sobre a perda da casa, sobre o barraco, sobre o homem estranho que apareceu na porta e entregou o pacote, sobre os documentos e sobre o medo de que os poderosos do vilarejo descobrissem e tentassem tirar tudo dela. Enquanto falava, tirou os papéis de dentro da blusa e colocou sobre a mesa. Dr. Anselmo pegou os documentos e começou a examinar devagar com o mesmo cuidado que Tobias tinha feito. Seus olhos percorreram cada linha, cada carimbo, cada assinatura. E então, ele parou. Tirou os óculos, limpou com um pano e os colocou de volta. Olhou para Rosa com seriedade. Moça, você tem ideia do que está segurando aqui? Rosa engoliu seco. Tobias disse que são documentos legítimos, que provam que a terra do vilarejo pertence à minha família. Ele está certo, Dr. Anselmo confirmou. Esses documentos são autênticos. Estão registrados em cartório e comprovam que você é a herdeira legítima dessas terras. Rosa sentiu o coração acelerar. Então, eu posso reivindicar? Pode e deve, mas precisa estar preparada, porque quando você abrir esse processo, vai virar o vilarejo de cabeça para baixo. Tem gente que vai perder muito com isso, e essas pessoas vão lutar contra você. Rosa sentiu um frio na espinha. Como assim? Dr. Anselmo se inclinou para frente. Veja bem, durante todos esses anos, as pessoas construíram casas, plantaram, criaram negócios nessas terras. Elas acham que são donas. Algumas até têm papéis falsos, feitos por gente corrupta. Quando você provar que a terra é sua, essas pessoas vão ter que pagar indenização ou devolver a terra. E os mais ricos, os que lucraram em cima disso, vão fazer de tudo para te impedir. Rosa ficou em silêncio, processando tudo. E o que eu devo fazer? Primeiro, vamos dar entrada no processo. Vou levar esses documentos ao juiz e pedir o reconhecimento oficial da propriedade. Isso pode demorar algumas semanas, talvez meses. Mas com esses papéis você tem grandes chances de ganhar. E enquanto isso você não pode voltar para o vilarejo. Rosa arregalou os olhos. Como assim? Você disse que tem um homem chamado Felício que já está desconfiado. Se ele descobrir o que você está fazendo, pode te prejudicar. Pode subornar testemunhas, falsificar papéis, até te ameaçar. Você precisa ficar aqui, na capital, até o processo ser resolvido. Rosa sentiu o medo apertar o peito. Mas eu não tenho onde ficar. Não tenho dinheiro. Dr. Anselmo pensou por um momento. Conheço uma pensão aqui perto. É simples, mas segura. A dona é uma mulher de confiança. Posso falar com ela e arranjar um lugar para você. E enquanto isso, você pode trabalhar para pagar a estadia. Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas. O senhor faria isso por mim? Faria. Porque Tobias confia em você. E eu confio em Tobias. Além disso, justiça é justiça. E você merece o que é seu. Rosa não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada, doutor, muito obrigada. Não me agradeça ainda, o caminho vai ser difícil, mas vamos caminhar juntos. Naquele mesmo dia, Dr. Anselmo levou Rosa até a pensão. Era uma casa de 2 andares, simples, mas limpa e organizada. A dona era uma senhora chamada Lúcia, de rosto bondoso e voz firme. Ela pode ficar aqui, Lúcia disse, depois que Dr. Anselmo explicou a situação. Tenho um quartinho vago no fundo, e sempre preciso de ajuda na cozinha e na limpeza. Eu trabalho, Rosa disse rapidamente. Trabalho em qualquer coisa. Então está combinado.
Lúcia sorriu. Bem-vinda. Rosa passou os dias seguintes trabalhando na pensão. Acordava cedo, ajudava a preparar o café da manhã para os hóspedes, lavava roupa, limpava os quartos, cozinhava. O trabalho era duro, mas ela não reclamava. À noite, quando finalmente ia dormir no quartinho pequeno que Lúcia tinha cedido, Rosa segurava os documentos contra o peito e rezava. Rezava para que tudo desse certo, para que a justiça fosse feita, para que o sonho do pai se tornasse realidade. Enquanto isso, Dr. Anselmo trabalhava no processo. Ele levou os documentos ao juiz, deu entrada na ação, juntou provas e testemunhas. Fez tudo conforme a lei mandava. Mas, como ele tinha previsto, a notícia não demorou a chegar no vilarejo. E quando chegou, foi como uma bomba. Felício estava sentado na varanda de sua casa quando recebeu a visita de um mensageiro da capital. O homem entregou uma carta oficial. Felício abriu e leu, e o rosto dele foi ficando cada vez mais vermelho. Era uma notificação judicial. Uma tal de Rosa estava reivindicando a propriedade das terras do vilarejo, e tinha documentos que provavam isso. Felício amassou a carta na mão, os dentes cerrados. Aquela maldita menina, ele rosnou. Naquela mesma noite, ele reuniu os outros homens ricos do vilarejo em sua casa. Temos um problema, Felício disse, jogando a carta amassada sobre a mesa. Aquela órfã, a Rosa, está tentando tomar nossas terras. Os homens se entreolharam incrédulos. Como assim? Um deles perguntou. Ela tem documentos. Documentos antigos que dizem que a terra pertence à família dela, e agora está processando todo mundo. Houve um silêncio tenso. E o que vamos fazer? Outro perguntou. Felício se inclinou para frente, os olhos frios. Vamos lutar. Vamos contratar advogados. Vamos provar que esses documentos são falsos. E vamos fazer essa menina se arrepender de ter mexido com a gente. Os homens assentiram, e assim começou a guerra. Enquanto Rosa trabalhava na pensão, sem saber exatamente o que estava acontecendo, Felício e seus aliados contrataram os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Eles começaram a juntar papéis, testemunhas falsas, qualquer coisa que pudesse desacreditar os documentos de Rosa. E foi assim que o processo se arrastou. Semanas viraram meses. Rosa continuava trabalhando, esperando. Às vezes, Dr. Anselmo passava na pensão para dar notícias. O processo está andando, ele dizia, mas a outra parte está fazendo de tudo para atrasar. Eles vão conseguir me derrotar? Rosa perguntava com medo. Não se os seus documentos forem verdadeiros. E eles são. Confie. Mas a espera era angustiante. Rosa sentia o peso de estar longe do vilarejo, longe do único lugar que conhecia, longe das poucas pessoas que se importavam com ela. Às vezes, à noite, ela chorava sozinha no quarto, perguntando a Deus se tinha feito a coisa certa. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do pai, das palavras na carta, da promessa que ele tinha deixado. E então, Rosa se levantava e seguia em frente. Até que, finalmente, depois de quase 6 meses, Dr. Anselmo apareceu na pensão com um sorriso no rosto. Rosa, ele disse, a voz emocionada, temos uma data. O juiz vai dar a sentença na próxima semana. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. E o senhor acha que vamos ganhar? Dr. Anselmo segurou as mãos dela. Eu acho que a justiça vai ser feita. Rosa fechou os olhos e rezou. Rezou com toda a força que tinha. E esperou. O dia da sentença chegou. Rosa acordou antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito. O coração batia acelerado, as mãos suavam, e uma mistura de medo e esperança apertava o peito. Dona Lúcia preparou um café forte e sentou ao lado dela na cozinha. Vai dar tudo certo, menina, ela disse com um sorriso gentil. Deus não abandona quem luta pelo que é certo. Rosa assentiu, mas as palavras quase não saíam da boca. Às 8 horas da manhã, Dr. Anselmo chegou para buscá-la. Pronta? Ele perguntou. Acho que sim, Rosa respondeu, a voz fraca. Eles caminharam juntos até o fórum, um prédio grande e imponente no centro da capital. Rosa nunca tinha entrado num lugar assim. As paredes eram altas, os corredores longos, e havia gente de terno para todo lado. Ela se sentiu pequena, mas Dr. Anselmo segurou o braço dela com firmeza. Fique calma, você não está sozinha. Eles entraram na sala de audiências e sentaram do lado esquerdo. Do outro lado estavam Felício e seus advogados, 3 homens de terno caro, com expressões sérias e confiantes. Felício olhou para Rosa com desprezo.
Ela sentiu o olhar dele queimar, mas não desviou os olhos. Encarou de volta com a dignidade que o pai tinha ensinado. O juiz entrou. Um homem de cabelos grisalhos, óculos redondos e postura severa. Todos se levantaram. Podem sentar, ele disse com voz grave. O juiz se sentou, abriu uma pasta grossa e começou a revisar os documentos. O silêncio na sala era pesado. Rosa sentia o coração quase saindo pela boca. Depois de alguns minutos, o juiz falou. Estamos aqui hoje para julgar a ação de reivindicação de propriedade movida pela senhorita Rosa contra os réus Felício e outros. A autora alega ser herdeira legítima das terras onde foi erguido o vilarejo de São Bento do Rio Claro, com base em documentos de compra e venda datados de 1863. Ele pausou e olhou para Rosa. A senhorita é Rosa? Sim, senhor. Ela respondeu, a voz tremendo. Muito bem. Vamos aos fatos. O juiz começou a narrar o caso. Falou sobre os documentos apresentados, sobre as contestações da defesa, sobre as testemunhas e as provas. Rosa ouvia tudo, mas as palavras pareciam distantes, como se estivesse num sonho, até que o juiz disse algo que fez seu coração parar. A defesa alegou que os documentos apresentados pela autora eram falsos e trouxeram peritos para analisar. No entanto, após análise cuidadosa, os peritos confirmaram a autenticidade dos documentos. Os carimbos, as assinaturas e o papel são compatíveis com a época alegada. Rosa sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo, mas o juiz continuou. Porém, a defesa também alegou que, mesmo que os documentos sejam verdadeiros, houve abandono da propriedade por parte da família da autora, e que, portanto, os atuais ocupantes adquiriram o direito de posse pelo tempo decorrido. Rosa sentiu o medo voltar. Olhou para Dr. Anselmo, desesperada. Ele segurou a mão dela e sussurrou. Calma, confie. O juiz voltou a falar. Analisando a legislação vigente, concluo que o abandono alegado pela defesa não se configura. A família da autora manteve a propriedade dos documentos e nunca renunciou oficialmente ao direito sobre as terras. O fato de não terem cobrado aluguel ou taxas dos ocupantes não significa abandono, mas sim generosidade. Felício se mexeu na cadeira, incomodado. O juiz continuou, com voz firme. Além disso, a lei é clara. A propriedade registrada em cartório prevalece sobre a posse não documentada, e os documentos apresentados pela autora são legítimos, registrados e indiscutíveis. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. E então, o juiz bateu o martelo. Portanto, julgo procedente a ação. Declaro que as terras onde foi erguido o vilarejo de São Bento do Rio Claro pertencem legalmente à senhorita Rosa, herdeira da família proprietária. Os réus deverão negociar com a autora o pagamento de indenização ou a devolução das terras ocupadas, conforme a lei determina. O som do martelo ecoou pela sala. Rosa não conseguiu processar imediatamente. Ela tinha ganhado. Ganhou. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela percebesse. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão. Dr. Anselmo colocou a mão no ombro dela, também emocionado. Você conseguiu, Rosa. Conseguiu. Do outro lado, Felício se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Ele olhou para Rosa com ódio, mas não disse nada. Apenas saiu da sala, seguido pelos advogados. Rosa continuou chorando, mas agora eram lágrimas de felicidade. Tudo tinha valido a pena. A luta, a espera, o medo. A justiça tinha sido feita. Quando saíram do fórum, já havia algumas pessoas esperando do lado de fora. A notícia tinha se espalhado rápido. Alguns curiosos, alguns apoiadores, alguns apenas querendo ver a jovem que tinha derrotado os poderosos. Dr. Anselmo acompanhou Rosa de volta para a pensão. E agora? Ela perguntou, ainda tentando acreditar no que tinha acontecido. Agora você precisa decidir o que quer fazer com essas terras. Ele respondeu. Você pode cobrar indenização de todos os ocupantes. Pode vender parte das terras, pode até doar se quiser. O importante é que agora a escolha é sua. Rosa ficou em silêncio pensando. Eu não quero tirar as pessoas de suas casas, ela disse finalmente. Meu pai nunca quis isso, e eu também não quero. Dr. Anselmo sorriu. Então você é como ele, justa e generosa, mas também não vou deixar que gente como Felício continue lucrando em cima do que não é dele.
Rosa continuou com firmeza. Quero que os ricos paguem o que devem, e quero que os pobres fiquem em paz. Isso pode ser feito, Dr. Anselmo disse. Vamos preparar um acordo. Os grandes proprietários pagam indenização. Os pequenos, os que só têm suas casinhas simples, ficam livres. Você concorda? Concordo. E assim foi feito. Nos meses seguintes, Dr. Anselmo trabalhou nos acordos. Felício e os outros ricos do vilarejo foram obrigados a pagar indenização. Alguns pagaram em dinheiro, outros entregaram parte das terras de volta. Todos ficaram furiosos, mas não tinham escolha. A lei estava do lado de Rosa. Já os moradores simples, os que viviam em casas humildes e plantavam apenas para sobreviver, foram isentos. Rosa fez questão disso. Ela não queria prejudicar quem já tinha tão pouco. A notícia correu pelo vilarejo, e a opinião sobre Rosa começou a mudar. Aqueles que antes a viam como a menina pobre do barraco amaldiçoado, agora a viam como a mulher corajosa que tinha lutado pelo que era certo, e que, mesmo podendo, não tinha tirado o pão da boca de ninguém. Quando Rosa finalmente voltou para São Bento do Rio Claro, meses depois da sentença, foi recebida de forma diferente. As pessoas a cumprimentavam na rua, agradeciam. Algumas até pediam desculpas por terem virado as costas quando ela mais precisou. Rosa aceitava tudo com humildade. Ela não voltou para o barraco. Com o dinheiro das indenizações, comprou uma casa simples, mas digna, perto da praça central. Nada luxuoso, apenas um lugar para chamar de lar. E aos poucos, Rosa foi reconstruindo sua vida. Ela abriu um pequeno ateliê de costura, ajudava os vizinhos quando podiam e se tornou uma presença respeitada no vilarejo. Mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu os dias no barraco. Nunca esqueceu a luta. E toda vez que passava perto do rio e via o velho casebre ainda de pé, Rosa sorria. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que o destino bateu na porta. E foi ali que ela encontrou a coragem de lutar. Os anos passaram. Rosa construiu uma vida que o pai ficaria orgulhoso de ver. Ela não era rica, mas tinha o suficiente. Tinha a casa, o trabalho, o respeito das pessoas. E, mais importante, tinha paz. O vilarejo de São Bento do Rio Claro também mudou. Depois que a verdade sobre as terras veio à tona, muita coisa se ajustou. As famílias pobres que viviam com medo de serem expulsas agora tinham segurança. E os que sempre lucraram em cima do trabalho alheio tiveram que repensar suas atitudes. Felício nunca mais olhou para Rosa. Quando a via na rua, desviava o caminho. A raiva dele nunca passou, mas ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. A lei tinha falado, e Rosa tinha vencido, mas nem tudo era sobre vingança ou justiça. Rosa descobriu com o tempo que a maior vitória não tinha sido derrotar os poderosos, tinha sido honrar a memória do pai, tinha sido provar para si mesma que, mesmo vindo de tão baixo, ela podia se levantar, e que a força não vem do dinheiro ou do sobrenome, vem do coração. Certa manhã, enquanto Rosa costurava na varanda de sua casa, viu uma jovem se aproximar. Era uma menina de uns 15 anos, magra, com roupas rasgadas e olhos assustados. "Moça Rosa?" A menina chamou com timidez. Rosa ergueu os olhos e sorriu. "Sim, minha filha. O que você precisa?" Eu não tenho onde morar. Minha mãe morreu semana passada, e eu não tenho parentes. Disseram que a senhora talvez pudesse me ajudar." Rosa sentiu o coração apertar. Ela viu naquela menina o reflexo do que ela mesma tinha sido anos atrás, sozinha, perdida, sem nada. "Como você se chama?" Rosa perguntou com gentileza. "Benedita." Rosa se levantou, foi até a menina e segurou suas mãos. "Benedita, você não vai ficar na rua, vem comigo. Tem espaço aqui em casa. E tem trabalho também se você quiser." Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "A senhora faria isso por mim?" "Faria, porque alguém fez por mim um dia. E agora é a minha vez de fazer pelos outros." E assim Benedita se tornou parte da vida de Rosa. Ela morou na casa, ajudou no ateliê, aprendeu a costurar e, com o tempo, se tornou como uma irmã mais nova. Rosa percebeu que aquilo era mais do que caridade, era propósito. Ela começou a acolher outras pessoas, outras moças que não tinham para onde ir, outros jovens que precisavam de uma chance. A casa de Rosa se tornou um refúgio, um lugar onde quem não tinha nada podia encontrar dignidade. E o vilarejo inteiro viu isso.
Viram que Rosa não usou o dinheiro e o poder que conquistou para se vingar. Usou para ajudar. Dona Marta, a senhora que tinha dado o primeiro trabalho a Rosa anos atrás, foi visitá-la numa tarde. Rosa, você se lembra de mim? Ela perguntou com um sorriso emocionado. Claro que lembro, Dona Marta. A senhora foi uma das poucas que me ajudou quando eu não tinha nada. Dona Marta segurou as mãos dela. Eu queria te pedir desculpas. Rosa franziu a testa. Desculpas, por quê? Porque na época eu te ajudei, mas com pena, como se você fosse uma coitada. Mas agora eu vejo que você nunca foi coitada. Você sempre foi forte, e eu deveria ter te tratado com mais respeito. Rosa sorriu, os olhos brilhando. A senhora me tratou com bondade, Dona Marta, e isso foi mais do que muitos fizeram. Não precisa pedir desculpas. As duas se abraçaram, e Rosa entendeu naquele momento que o perdão também era parte da cura. Os anos continuaram passando. Rosa nunca se casou, não por falta de pretendentes, mas porque ela encontrou sua felicidade em outras coisas, na costura, no cuidado com as pessoas, na construção de um legado. Ela manteve os documentos do pai guardados numa caixa de madeira junto com a carta. De vez em quando abria a caixa e relia as palavras dele. E sempre chorava, mas eram lágrimas de gratidão. Certa tarde, já com os cabelos começando a ficar grisalhos, Rosa decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Ela voltou ao barraco. O velho casebre na beira do rio ainda estava lá. Mais caído, mais destruído pelo tempo, mas ainda de pé. Rosa entrou devagar, sentindo o cheiro de mofo, o som do vento passando pelas frestas. E então se sentou no chão de terra batida, no mesmo lugar onde tinha sentado quando o estranho bateu na porta. Fechou os olhos e lembrou de tudo. Da dor, do medo, da solidão, mas também da coragem, da esperança, da força que encontrou dentro de si. Obrigada, ela sussurrou, olhando ao redor. Obrigada por ter sido meu abrigo quando eu não tinha mais nada. E então ela saiu. Saiu sabendo que aquele lugar não definia quem ela era, mas que fazia parte da sua história e que nunca seria esquecido. E assim termina a história de Rosa. A órfã que perdeu tudo na enchente e foi morar num barraco. A menina que recebeu um estranho que mudou sua vida para sempre. A mulher que lutou, venceu e escolheu usar sua vitória para ajudar os outros. Essa é uma história de fé, de coragem, de justiça e redenção. Uma lembrança de que mesmo nos momentos mais escuros, existe uma luz esperando para brilhar e de que a força de um coração humilde é capaz de mudar destinos. Rosa nunca ficou rica, mas ficou feliz e deixou um legado que ninguém jamais esqueceu, porque no fim, o que realmente importa não é o quanto você tem, é o quanto você dá, é o bem que você deixa no coração dos outros. E você? O que faria no lugar de Rosa? Teria coragem de lutar pelo que é seu, mesmo quando todos estavam contra? Teria a generosidade de perdoar e ajudar, mesmo depois de tanta dor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. E se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Toda semana trago histórias reais e emocionantes do nosso Brasil antigo. Histórias de gente simples que fez coisas extraordinárias. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes o maior tesouro que podemos deixar não é feito de ouro ou terra, é feito de bondade, coragem e amor. Porque são essas coisas que o tempo nunca apaga.